OG, FG, explosões de garrafa? Ô, produção, chama a vinheta. Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Você está na Black House Beer e hoje é um assunto importantíssimo: OG, FG e explosões de garrafas. Vamos explicar tudinho, passo a passo, para os iniciantes aí ficarem sabendo como proceder, quando não alcançar a OG, como ter certeza que a FG chegou ao fim, né? Atenuou tudo. E isso aí, nós vamos bater um papo agora e vocês vão ficar por dentro de tudo. Aqui está, lembra da nossa coach? Vídeo no canal, nossa coach. Olha aí, ó. Olha como ela está. Não dá nem para comparar, né? No dia do vídeo. Por que isso? Cerveja clarifica no barril. Barril clarifica a cerveja. Ó. Ok? Nossa coach. Saúde. Vamos falar de OG, FG, como proceder para ajustar tudo quando não sai de acordo com o que esperávamos e evitar as explosões de garrafas, que tem a ver com a FG também. OG é a gravidade inicial, galera. A gravidade inicial. Você pega seus maltes, coloca ali na água a 65, 69, de acordo com a receita, fazer sua mosturação. Você mostura direitinho durante 1 hora, às vezes durante 90 minutos, de acordo com a receita, com o seu desejo, com o seu costume, mas você mede no final a sua OG e a OG está muito baixa. A gente sabe que a OG só deve ser medida no final da fervura. No final da fervura você vai ter a OG mesmo. Mas, pela mosturação, você já sabe se você vai chegar, se vai ter dificuldade de chegar. Porque, vamos combinar, você acabou sua mosturação, você tem que alcançar um OG de 1050 no final. Aí no final da sua mosturação, você mede a OG, né? Que é o final da mosturação, é praticamente a pré-fervura, né? Para quem não faz lavagem. Para quem faz lavagem, dilui mais ainda. Mas aí, vamos supor que você fez sua mosturação, mosturou tudo. Você ergue seu cesto, escorre os grãos, faz lavagem ou não. Isso não faz diferença, né? Dependendo da sua receita. E você mede sua OG. Quando você mede sua OG, você no final da fervura tinha que estar com 1050, sua receita. Aí você mede na pré-fervura, está com 1038. Está muito longe, né? Está muito longe. Aí você começa a sua fervura. Você começa a sua fervura para tentar chegar, né? Vai fervendo, vai medindo, vai fervendo, vai medindo. E aí, quando chega assim 30 minutos de fervura, você já mede e já vê que você não vai alcançar a sua OG. Você tinha que alcançar 1050 e no final ela vai ficar com 1045. O que fazer para ajustar? Bom, primeiro eu vou falar para você por que você não alcançou a OG. Eu acho importante, antes de ajustar, é saber por que eu não alcancei a OG. Você mediu lá, fez a medição de iodo, converteu tudo, você não alcançou a OG. A primeira coisa, gente, que acontece, que a pessoa não alcançar a OG, se ela fez o processo tudo certinho, de mosturação, não ficou, converteu tudo, não deixou amido sem converter, estou falando nessa possibilidade, fez tudo certo. Geralmente, a carga é de malte. Geralmente você compra uma receita pronta e ela vem 4,5 kg de malte para você alcançar um OG de 1050. Isso é falso. Cara, é falso. Eles falam que é eficiência no seu equipamento. Cara, é falso. Cara, ó, a OG acima de 1045
põe 5 kg de malte. Eu faço isso, é 1 kg de malte a mais. Eu ponho 5 kg de malte base, o malte base, 5 kg. A malte pilsen era 4,5 kg. Ponho 5 kg. Mais os maltes especiais que tem na receita ali, vou alcançar meu OG. Porque esse papo que 4 kg de malte faz 20 litros de cerveja é mentira. 4 kg de malte faz 16 litros de cerveja. Você pode até alcançar o OG, mas vai sair só 16 litros no seu fermentador. Então, aumente a carga de malte. Mas, você pode me falar, não, eu já faço isso, meus maltes estão aqui, ó. É um malte, é a receita que eu sempre faço, eu sempre alcanço o OG, dessa vez eu não alcancei. Cara, há maltes e maltes. Não é todos os maltes que são iguais. Depende da marca. Alguns maltes convertem mais, outros menos. Uns são mais eficientes, outros menos. Ah, mas era o mesmo malte. Aí eu vou falar uma coisa que ninguém fala. Caruncho. Às vezes o malte está com caruncho. Malte com caruncho da cerveja? Dá, normal. Cansei de fazer aqui, canso de fazer. O malte chegou, tá com caruncho? Vai cozinhar tudo junto, eu vou moer tudo e vou fazer. Mas o rendimento não é o mesmo. Porque aquele malte tem caruncho, e caruncho come amido. E amido que transforma em açúcar para dar seu OG. Então, se você está com um malte que está com muito caruncho, também vai dar um OG abaixo do esperado. Mas, ok, eu queria explicar por quê, para você entender o que fazer. OG não bateu, minha fervura vai chegar ao fim, faltando uns 15 minutos para chegar ao fim. Você ajusta seu OG, só falta 15 minutos. Você vai e mede seu OG, está 1045, eu quero 1050. Coloca açúcar. É o que a maioria dos cervejeiros fazem. Mas, sempre tem um mas. Quanto de açúcar? Aí você vai calcular, né? Tem calculadoras para isso. Mas geralmente, você põe ali 100 graminhas, 200 gramas de açúcar, já vai chegar no OG que você quer. Mas, você vai colocar açúcar na sua cerveja, a sua cerveja vai secar. Muito. Então, se você está fazendo uma cerveja que tem que ter um corpo residual, açúcar não é indicado. Você vai colocar açúcar, ela vai secar, o amargor vai ficar grande. Teve até um comentário de um inscrito que falou: eu fiz uma cerveja, mas ela ficou muito amarga. E eu tinha colocado açúcar. Quando você coloca açúcar, a cerveja seca. E se ela tem uma lupulagem mais alta, ela vai ficar extremamente amarga. Por quê? Vai haver um desequilíbrio com o corpo, sabe? A relação BU-GU vai ficar desequilibrada. Vai ficar muito amarga porque ela vai secar demais. Entendeu? Então, se sua cerveja exige um corpo, a receita, né? Tem que ser uma cerveja mais encorpada, tipo uma Porter, né? Tipo uma cerveja, uma Alt Beer que eu fiz aqui, tinha que ter um certo corpo. Não dá para colocar açúcar. O que você faz? Você coloca DME, extrato de malte. O extrato de malte vai alcançar o OG, vai dar cor, não vai secar sua cerveja e vai ficar ok. Lógico que tem cane sugar, que não transforma o açúcar, faz uma calda. Esse cane sugar é bom se a receita pede. Se a receita pede, tem receitas que pedem para deixar uma complexidade na cerveja. Mas você pode usar também para regular sua OG. Você só tem que saber o que está fazendo. Não fazer porque ouviu alguém falar. Entendeu? Aí você regula sua OG. Eu indico mais o DME. Porque o DME não vai mudar as características da cerveja. Ah, DME é caro. Pô, é caro, é verdade. Mas é bom sempre ter ali, né, cara? Compra um quilinho e deixa ali guardado. Por quê? Quando você precisar, você tira ali 200 gramas e usa. Deixa guardado. Entendeu? Não dá pra comprar todo mês, toda hora. E é isso. Você regula a sua OG. Agora vamos falar da FG. Porque não dá pra falar de OG sem falar de FG. Aí você já fez tudo certo. Tá 1050 minha OG. E agora eu pus pra fermentar. E agora é só esperar. 7 dias.
Tá falando a receita que é 7 dias. Terminou a fermentação, o airlock parou de borbulhar. Isso não quer dizer nada. O airlock parou de borbulhar não quer dizer que a fermentação acabou. Como fazer para ter certeza que sua FG chegou ao fim? Você segue esses passos aí mesmo. Parou de borbulhar, deu 7 dias, parece que parou tudo. Você vai lá, tira sua amostra, refratômetro ou densímetro, mede sua FG. Você mede. Ah, tá dando aqui que tá com 1010. Chegou ao fim. Não. Mesmo que a receita diga que é 1010, talvez não chegou ao fim. Talvez tem mais açúcar residual ali e vai chegar a 1005. Então o que você faz? Você mediu esse primeiro dia, fecha a geladeira, continua do mesmo jeito, segue o jogo. No dia seguinte, você mede novamente. Ó, 1010, 2 dias seguidos. Então quer dizer, parou, né? Mas vamos fazer um terceiro dia. Segurança, vai no explodir de garrafa, segurança. Terceiro dia, 1010. Finalizou. Faça o descanso de acetil, sobe a temperatura ali, fez o descanso de acetil, faz o cold, continua o jogo. Engarrafa suas cervejas. Coloca seu prime calculadinho, como você sempre faz, calcula, né? Eu aqui coloco 5 gramas de açúcar na garrafinha de 600. Eu faço assim, porque eu penso que é 8 gramas para 1 litro, eu coloco 5 na de 600, deveria ser 4, como um amigo nosso aqui lá, o Marco Aurélio, falou comigo, mas eu coloco, né, cara? Não é Marco Aurélio, não, é Oliveira, não sei que lá, Oliveira, acho que é Marco Oliveira, ele sabe quem é, o cara falou comigo sobre esse negócio dos cálculos. Eu faço assim, na garrafa de 600 coloco 5 gramas de açúcar, tampo, tranquilo, eu sei que não vai explodir. Por quê? Eu tenho certeza que minha fermentação foi total, a FG foi real. Eu medi 3 dias. Porque caso contrário, olha o que acontece. Você mede sua FG 1010, mas ainda tem açúcar. Era para baixar para 1005. Apesar que sua receita está falando que é 1010, mas depois você fez a cerveja toda, ali ainda tem açúcar e você não sabe. Você tinha que medir 3 dias. Você mediu no primeiro dia, deu 1010 assim. 1010, a receita fala que é 1010, tudo certo, baixa a temperatura, faz o cold, joga a cerveja nas garrafas, coloca 5 gramas de açúcar, ou 4, né, como tem que ser, que a galera, alguns preferem, coloca o açúcar nas garrafas, tampa tudo, só que tem açúcar residual, lembra? Sua FG não chegou no final, você só mediu um dia, então ainda tem açúcar residual ali. Com mais o que você colocou, fica excesso. As leveduras acordam. Quando as leveduras acordam, elas vão comer esse açúcar total, vai produzir muito mais CO2, vai dar uma pressão muito maior na garrafa e por isso a garrafa explode. E aí é um perigo para o cervejeiro. Imagina uma garrafa dessa explodindo, é caco para todo lado. Explode perto de uma criança, explode perto de você mesmo. Então, é extremamente perigoso. Eu tenho um manômetro de garrafa que eu uso para, apesar de tomar todos esses cuidados da FG chegou ao final, ainda uso um manômetro de garrafa que vai mostrando ali como é que está a pressão. Eu tenho um manômetro de garrafa que funciona assim, ó, você tem essa parte dele aqui, ó. Você coloca aqui e com a garrafa cheia, né? Já com prime e tudo. Você vai e aperta. Pronto. Tá vendo? Ó. Aí ele vai marcando a pressão que as leveduras estão fazendo. Mas pensa comigo. De que adianta ter um manômetro de garrafa se você não esperou o fim da fermentação? Tem açúcar residual, vai explodir com o manômetro e tudo, entendeu? Você vai ficar ali vigiando, você vai ver que está subindo rápido demais, aí você vai levar suas cervejas todas para geladeira, entendeu? Quando você vê ali que o manômetro está subindo muito rápido, que está chegando próximo a 3,5, você já põe tudo na geladeira.
Aí evita explosão de garrafa, mas não adianta nada. Por quê? Se a cerveja está com açúcar residual, vai mudar o perfil dela todo. Na hora que você for tomar, você vai perceber. Fora que se ela está com açúcar residual, quer dizer que a fermentação não chegou ao fim. A fermentação não chegou ao fim, tem diacetil na sua cerveja. Essa é a parte mais importante. Tem diacetil. E aí? Por quê? Porque você lá atrás não mediu por 3 dias seguidos a sua FG para ter certeza que não tem açúcar residual. É isso. É simples. Então, você tem que ter certeza que sua FG chegou ao fim. Eu acho que isso é mais importante que a própria fermentação, porque não é possível, sabe? Não adianta nada você fazer tudo certinho e no final, no último passo, por uma questão de ansiedade, você engarrafar cerveja com açúcar residual, açúcar fermentável residual. Vai dar explosão de garrafa com toda certeza. Um último item. Segurança é a coisa mais importante. Para curtir nosso hobby, a gente tem que fazer de forma segura. Entendeu? Então, preste atenção no fim da fermentação. Foi como eu falei no vídeo. Não preciso repetir. Segue as dicas, que aqui não tem erro. Assim você vai ter uma cerveja maravilhosa, ó, sem explosões de garrafa, sem perigo. Queria pedir desculpa porque já tem quase 20 dias, né, sem receita, mas já comprei a receita hoje, né? Semana que vem provavelmente já tem vídeo de receita, entendeu? Estou preparando para fazer a lager em temperatura ambiente, para que vai que luta. Então, eu queria agradecer a todos vocês, dizer que eu estou super feliz com a evolução do canal, né, com tudo que está acontecendo. Se cuidem, fiquem atentos e fortes. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe o vídeo. Fui!